Na aula de hoje, no grupo 8, capítulo 21, nós vamos estudar o módulo 129, lista de compras. A teoria está na página 36. E para nós contextualizarmos o assunto, nós vamos assistir a um vídeo no qual a personagem explica como faz a sua lista de compras para o supermercado. Vou chegar até mais perto pra falar sobre isso aqui no vídeo, que eles pediram muito, vó. Pediram demais, sabe? Não tem noção. Vocês pediram a minha lista de supermercado, né? E já tá na hora de fazer supermercado, a casa tá vazia. Então vamos lá fazer essa lista junto comigo. Bora fazer essa lista de supermercado junto comigo? Geralmente, como que eu faço? Eu vou no mercado 2 vezes por mês, cada 15 dias, comprar as coisas que eu preciso. Claro que tem coisas que não duram 15 dias, como frutas, por exemplo, eu preciso comprar toda semana. Então, minha avó geralmente que vai na feira toda semana para comprar as frutas. Mas hoje precisa de fruta, precisa de coisas normais, enfim, tá precisando de tudo. E aí, antes de ir no supermercado, eu sento aqui nessa mesinha e penso em tudo que tá faltando aqui em casa, tudo que eu preciso comprar. E eu avalio esses alimentos em relação ao que eu tô com vontade de comer nos próximos 15 dias. Eu não tenho uma lista, tipo, fixa, que eu não mudo nunca. Porque tem semana que eu tô com vontade de comer uma coisa, tem semana que eu tô com vontade de comer outra. É muito bom a gente variar na nossa alimentação pra gente não enjoar. Pra falar a verdade, gente, era pra eu ter feito essa lista na semana passada. Mas minha semana tava uma correria, por isso que tudo acabou aqui em casa, porque já era pra ter sido feito há muito tempo. Primeiro, eu sempre começo a pensar nas frutas, então eu penso nos lanches que eu vou querer levar aquela semana. Banana, melancia, geralmente ou eu compro melancia ou abacaxi, não compro os dois na mesma semana. Limão para temperar a salada e fazer suco. Maracujá para fazer suco também. E mais uma fruta, vamos ver. Pensando nos meus lanches, banana de manhã, melancia à tarde e mexerica para comer de sobremesa do jantar, então. Pronto, de fruta tá bom. Aí vamos pensar nos legumes e saladas. Comprar alface, rúcula, que não pode faltar aqui em casa, agrião. Eu adoro fazer um mix de folhas com salada, rúcula e agrião, mas eu como separado também. Ah, gente, não liga não, tá? Mas é que assim, eu tava mexendo com artesanato agora há pouco, me aventurando em fazer um negócio, e aí minha mão tá toda suja de cola. Eu lavei 4 vezes, não saiu, então vai sair com o tempo mesmo. Aí cenoura, batata doce, abobrinha, porque eu tô com vontade de comer abobrinha com carne moída. Tomate, para colocar na salada e fazer molho. Mandioquinha. Deixa eu ver se tem mais algum legumes. Ah, sim, quiabo. Aí de lanches, como eu já comprei na semana passada o biscoito de arroz integral, que eu até mostrei pra vocês no vídeo, eu vou comprar só cookies. Eu gosto ou do de chocolate ou do de coco. Ah, gente, é cookie integral, tá? Por favor, não é o cookie do Toddy, por exemplo, que eu amo, mas é cheio de açúcar, de gordura, enfim. E barrinha de cereal. Ah, não. Falta uma coisa, milho de pipoca, porque pipoca pra mim é o lanche da tarde mais tradicional da vida e acabou o milho aqui em casa. Como eu ia esquecendo disso. Aí de alimentos diversos, acabou o arroz, então arroz integral, feijão, tapioca. Minha tapioca geralmente dura 2 semanas, então dá certinho. Quando acaba a tapioca tem que ir no mercado, gente. Ovo, filé de frango, carne moída, pra fazer junto com a abobrinha, que eu tô com vontade. E chá de hibiscos. Aí eu dou mais uma analisada pra ver se tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que não. Gente, assim, eu amo fazer lista de supermercado. Eu acho que é uma coisa que eu penso com carinho no que eu vou me alimentar, no que eu tô com vontade de comprar, sabe? Mas confesso pra vocês que eu tenho muita preguiça de ir no mercado, tipo, pela fila do mercado e por embalar depois. Eu amo supermercado, eu amo estar lá. Quando eu tô lá, tá tudo certo. Mas aí eu penso na fila, sabe? Tipo, meu Deus, e agora? Eu tenho que pegar aquela fila toda, aí vou ter que embalar tudo, aí depois vou ter que chegar em casa e desembalar tudo. Vocês têm esse sentimento? Vocês gostam de ir no mercado? Quem gostaria de começar? Pode ser. Pode ser eu, se você quiser. Quem pediu primeiro pode ser eu? Eu. Léo, tia. Não, eu falei primeiro, tio. Vai, Léo. Foi o Léo. As listas, de maneira geral, são textos ligados ao cotidiano. As pessoas costumam, por exemplo, utilizar listas de
compras quando vão ao mercado, comprar suprimentos para a casa e nas datas festivas, quando elaboram listas de presentes. As listas ajudam as pessoas a situarem-se por meio delas. É possível controlar o que já foi comprado e o que precisa ser comprado. Para isso, basta riscar os itens à medida que forem sendo adquiridos. Muito bem. Então, a lista, principalmente a lista de compras, é um instrumento pelo qual nós compramos as nossas coisas. Quem continua? Eu, tia. Vai. Antigamente, as listas eram de maneira geral feitas no papel. Era muito comum que as pessoas tivessem em casa bloquinhos de uso específico para as listas do supermercado. Com o avanço tecnológico, as pessoas mudaram a forma de se organizar. Muitas dispõem tudo em planilhas que acabam muitas vezes sendo preenchidas automaticamente. Muito bem. Então, antigamente, as pessoas escreviam a sua lista de supermercado num papel, num bloquinho de papel. Hoje em dia, nós temos alguns aplicativos que facilitam o dia a dia. Então, vocês vão ver agora 6 aplicativos para fazer compras no supermercado. São aplicativos para Android e iPhone que permitem criar e organizar suas listas de supermercados para nunca mais você esquecer o leite. Vários especialistas em economia afirmam que ao criar uma lista de compras no supermercado, o consumidor ganha tempo e economiza dinheiro, pois vai direto aos produtos que precisa para comprar. Além disso, quem nunca fez todas as compras e na fila do caixa do supermercado lembrou que esqueceu o leite, os pães ou alguma outra coisa? Selecionamos 6 aplicativos para Android e iOS que permitem criar e organizar suas listas de supermercado, com direito até à estimativa de preços, para que nenhum pacote de farinha passe despercebido nas prateleiras. O primeiro aplicativo deles é o iList Touch. O aplicativo iList Touch é um dos mais fáceis de manusear e utilizar da categoria. Ele ainda permite acompanhar de perto a lista de compras com cadastro de produtos, preparação de múltiplas listas e, finalmente, a hora das compras. O iList conta com 600 produtos já cadastrados no sistema. Basta selecionar os itens desejados para visualizar uma lista completa de produtos, inclusive com estimativas de preços. O usuário ainda pode filtrar a lista de produtos em uma pesquisa, adicionar preços, descrição, categoria e fotos, e ainda compartilhar as suas listas por e-mail. Então, essa é o primeiro aplicativo de lista. O segundo, AnyList Grocery List. Apesar de estar totalmente em inglês, o aplicativo mostra uma interface bem simples no smartphone. Dividido em 3 seções, o AnyList Grocery List possui opções tanto para adicionar itens para comprar, quanto para pesquisar por receitas online. Outro recurso interessante oferecido pelo app é a possibilidade de adicionar diversas listas. Assim, o usuário pode separar os itens por categoria, como pessoal, trabalho, churrasco, limpeza, feira, etc. Para quem vive esquecendo alguma mercadoria importante, o app pode ser utilizado durante as compras. Basta passar o dedo sobre cada item quando eles forem colocados no carrinho, por exemplo. Só um minuto que tem gente tentando entrar. Aí. Boa Lista. Boa Lista é um aplicativo de compras para o público brasileiro. Uai.
apareceu. Não apareceu pedido de. Eu ouvi barulho pedindo entrada e aí eu saí do aplicativo. Não. Boa Lista. Boa Lista é um aplicativo de compras para o público brasileiro que lê códigos de barras dos produtos e compara preços entre lojas diferentes. Ele consulta ofertas e permite que elas sejam publicadas em redes sociais. Além disso, quando em um supermercado, o usuário pode ir acompanhando os preços do produto que seleciona e saber do valor final da compra antes de chegar ao caixa. Por ser uma plataforma colaborativa, o Boa Lista ainda não tem tantos produtos, mas a tendência, já que os usuários podem contribuir com as listas, é que cada vez mais itens sejam disponibilizados. O app já existe para Android e iPhone e está sendo desenvolvido para Windows Phone e tablets. Buscapé Mobile. Um dos serviços nacionais mais antigos e populares, o Buscapé continua sendo uma boa opção para buscar produtos e comparar preços nas principais lojas nacionais. O site também mostra avaliações dos produtos feitas por usuários e recebe elogios e reclamações sobre as lojas. A união dessas informações é útil para fazer compras seguras e com preços atraentes. Além do serviço online, o Buscapé tem bons aplicativos para os usuários de smartphones e tablets. O recurso mais interessante é o de comparação de preço, com base no código de barras dos produtos. Se você, por exemplo, está numa loja e quer saber a diferença de preço em relação a outros lugares, basta usar a câmera do smartphone, o recurso não funcionou no iPad 2, para reconhecer os valores no Buscapé. Nos testes, esse recurso funcionou muito bem para livros. No entanto, outros produtos, como filmes em Blu-ray e eletrônicos, tiveram um reconhecimento menor. Meu Carrinho. Meu Carrinho é um aplicativo ótimo para quem gosta ou precisa de criar listas de supermercado e fazer comparação de preços e produtos. O aplicativo tem um design bonito e intuitivo. Fica fácil adicionar produtos a uma lista rápida. Ele ainda te ajuda a acompanhar seus gastos conforme você vai adicionando o produto à lista. Seus gastos podem ser salvos e você pode acessar um histórico da sua compra. Uma função muito legal é o de escaneamento de produtos. Através dos códigos de barra, dá para ver o preço do produto em diferentes locais e compará-los. Para checar a sua lista e adicionar itens genéricos a ela, não é preciso estar conectado à internet. Todas essas funções funcionam no modo offline. O aplicativo foi criado em parceria com o site Buscapé, o que garante uma grande variedade de lojas e produtos cadastrados. O que falta? Como o nome indica, o que falta é uma ferramenta para não deixar você esquecer nenhum item quando sai às compras. Lembrou-se de algum produto que precisa comprar? Anote na lista. Essa anotação pode ser feita tanto no PC como no celular. O programa para Android sincroniza dados com o serviço na web para facilitar a vida. O que falta já tem uma base de dados com diversos produtos e você pode cadastrar outros. Mas não é possível incluir os produtos novos nas categorias já existentes, nem criar novas categorias. As opções de compartilhamento da lista também fazem falta. Então, estes são os aplicativos que seriam legais para fazer compras. Quem continua? Tudo faz. Então vai. A família Silva decidiu testar uma nova forma de fazer compras. Cada um dos membros da família fez sua própria lista de compras, colocando os itens que mais deseja ou precisava em primeiro lugar. Observe. É para ler ali, senhora? Sim. Senhora Silva. Frutas da estação. Kit de primeiros socorros. 5 pacotes de feijão e uma cadeira de balanço. Senhor Silva. 3 kg de carne bovina, 5 laranjas, molho para churrasco, verniz de marceneiro. Silva Júnior.
um pacote de ração para cães, 2 potes de sorvete, biscoito de avelã, uma colher para o cachorro. Muito bem. Então, cada um criou a sua lista de compras, colocando os itens que mais desejava no começo. Será que o senhor Silva está pensando em fazer um churrasco? Eu pensei tudo que estou tentando fazer. A senhora Silva vai ter férias, o senhor Silva vai ter churrasco e a Silva Júnior quer ter o cachorro. E você, o que colocaria em sua lista de compras? Eu já tô começando a minha aqui, ó. Já tô também. Bom, continuando, alguma dúvida, É pra pessoal? fazer uma, tia? Não, amor. Já Eu ia botar Não. Então, exercícios. Eu fiz a minha lista. Tá. Então, vamos aos exercícios na página 46. Continua. Na segunda parte da nossa aula, ainda no capítulo 21, nós vamos ver o módulo 130, efeitos de sentido, o uso da terceira pessoa. A teoria está nas páginas 37 e 38. Quem gostaria? Eu posso. Vai, Gi. Efeito de sentido, uso da técnica terceira pessoa. E ele viu uma casa que era de mármore e tinha belos pilares de mármore em frente. Os pilares tinham grinaldas penduradas e dentro e fora havia tochas de cedro e ele entrou na casa. Tochas de cedro. Continuando. O trecho que você leu faz parte dos poemas em prosa de um escritor chamado Oscar Wilde. Como podemos ver, há uma repetição do pronome ele, que demonstra um contínuo uso da terceira pessoa no singular. Notamos também que, embora as ações do sujeito sejam narradas, não há muitos comentários sobre as opções pessoais dele. Por exemplo, não é dito se ele achou a casa de mármore bonita, ou se as grinaldas eram coloridas, ou ainda se as tochas estavam acesas. Há, porém, um breve descritivo sobre os belos pilares de mármore. Com base nessas observações, podemos concluir que a terceira pessoa, por vezes, distancia o narrador da personagem. Diferentemente do narrador em primeira pessoa, que é também personagem, e por isso sabe e expressa os próprios pensamentos, o narrador em terceira pessoa permite que a personagem não tenha os seus pensamentos explorados. Nesse sentido, é como se em primeira pessoa uma câmera acompanhasse os olhos da personagem, mas na terceira pessoa a personagem é acompanhada pela câmera a certa distância. Então, quando nós vamos escrever um texto, quando nós usamos primeira pessoa, nós estamos sendo narrador-personagem. Então, é como se a câmera da história estivesse nos olhos daquela personagem. Agora, quando nós usamos terceira pessoa, é como se a câmera estivesse olhando de fora. Nós não sabemos o que o personagem pensa. Nos textos narrativos, esse distanciamento confere ao narrador uma posição de observador. Chamamos de narrador-observador, então, o narrador que se distancia da personagem, narrando seus passos, mas não seus pensamentos. Vale lembrar, porém, que mesmo em terceira pessoa, um narrador pode estar por dentro dos pensamentos da personagem. Nessas situações, é chamado de narrador onisciente, que significa narrador que sabe de tudo. O distanciamento mencionado gera uma relação de impessoalidade e, por conta disso, a terceira pessoa costuma ser marca de textos informativos, a exemplo da notícia. Como nesses textos o essencial são os fatos, não há necessidade de expressar a subjetividade, isto é, a opinião pessoal relacionada aos acontecimentos. Então,
nós estamos vendo aqui 3 tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que conta a história do que ele vê. O narrador observador, que é aquele que se distancia da personagem e narra de fora, falando apenas o que ela faz, mas não fala os seus pensamentos. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo. Ele conta a história, mas ele sabe o que as personagens pensam. A impessoalidade nos textos. Quando nós falamos de impessoalidade, temos a marca principal das orações sem sujeito, tópicos que será estudado nos anos posteriores. Por exemplo, ao declararmos hoje está chovendo, temos a objetividade, pois não há como se contestar a chuva, ela simplesmente acontece. Além disso, não há um ser que pratique a ação de chover. Outro exemplo do uso da impessoalidade é quando sabemos que houve um acontecimento. No entanto, não podemos apontar com clareza o responsável pela ação, principalmente quando falamos mexeram nas minhas coisas. Ao utilizarmos a terceira pessoa do plural, eles, não temos certeza de quem realmente mexeu em nossas coisas. Pode ser uma ou mais pessoas que cometeram o ato. Então, o que é a impessoalidade? É quando eu não tenho a pessoa que praticou aquela ação. Eu sei que a ação foi praticada, mas ou a pessoa que praticou a ação não existe, como é o caso do chover, ou nós não sabemos quem é a pessoa, como no exemplo do mexeram nas minhas coisas. Alguém mexeu, mas nós não sabemos quem foi. E a seguir, nós assistiremos a um vídeo que nos dá uma explicação um pouco mais aprofundada sobre a questão do foco narrativo, que é a questão do narrador observador, narrador personagem ou o narrador onisciente. Para começar a escrever melhor, é necessário entender algumas coisas sobre a nossa língua portuguesa. Uma delas é a diferença entre autor e narrador, além de entender o que é foco narrativo. Então vamos lá. Autor é uma pessoa real, é o responsável pelo texto, quem escreveu cada palavra. Já o narrador é quem conta a história. O narrador pode ser real ou fictício, fazendo parte da história diretamente ou não. Resumindo, todo texto tem um autor e um narrador, que conta a história e que pode ser real, participar diretamente ou não. E isso vai depender do foco narrativo. O foco narrativo é como se fosse o ponto de vista do autor. É mais ou menos assim. Imagine que você foi passear em um bosque e então encontrou um urso. Voltando para casa, você começa a escrever uma história contando o que aconteceu. Nesse momento, você é o autor da história, porque foi quem a criou, e também o narrador, porque é quem está contando a história. Se a história for contada exatamente como ela aconteceu com você, então o foco narrativo será em primeira pessoa. Por exemplo, eu estava passeando pelo parque em uma tarde ensolarada de verão, quando de repente avistei entre as árvores um urso marrom. Nesse caso, além de autor, você será um narrador personagem. Uma história contada por um narrador personagem é caracterizada por apresentar os fatos como lembranças. Além disso, a narrativa apresenta as opiniões e emoções do narrador, e o leitor vai fazer as suas descobertas ao longo da história junto com o personagem. O narrador personagem pode ser de 2 tipos. Narrador personagem protagonista é o personagem principal da sua própria história. O personagem protagonista não sabe o que os outros personagens pensam e narra os fatos apenas como ele os lembra ou sente. O narrador personagem testemunha é um personagem que viveu a história, mas não é o personagem principal, e por isso apresenta os fatos de forma mais limitada. Agora, se para contar a história você preferir criar um personagem que é quem vai contar os fatos, então o foco narrativo será em terceira pessoa, porque você vai contar a história como se ela houvesse acontecido com outra pessoa. Por exemplo, Paulo estava passeando pelo parque em uma tarde ensolarada de verão, quando de repente ele avistou entre as árvores um urso marrom. O narrador em terceira pessoa é o tipo mais comum na literatura. Ele conta os fatos de forma mais objetiva, sem ser parcial.
Um narrador em terceira pessoa pode ser do tipo observador ou onisciente. O narrador observador conhece todos os fatos, mas não participa deles, narrando com certa neutralidade. Além disso, o narrador observador não sabe o que os personagens pensam ou sentem. Ele apenas retrata os fatos da história, os comportamentos e as reações dos personagens. Já o narrador onisciente sabe absolutamente tudo o que acontece na história. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que se passa na mente dos personagens, conhece suas emoções e seus pensamentos. Todos os narradores que vimos até aqui também podem ser classificados como intrusos ou neutros. Narradores intrusos podem comentar os mais diversos assuntos enquanto contam uma história, citando fatos e histórias paralelas, detalhes da vida de um personagem ou sobre o cenário da história. Narradores neutros mantêm o foco apenas nos acontecimentos e personagens presentes na história. Narradores neutros mantêm o foco apenas nos acontecimentos e personagens presentes daquela história. Para termos um exemplo de um texto usando terceira pessoa, nós vamos ler este texto que está presente na apostila. O peixinho e o gato. Certo dia, o senhor peixe chamou os peixinhos, vermelho, amarelo e dourado, para alertá-los dos perigos que os cercavam quando saíam para brincar longe de casa. Falou sobre os pescadores que lançavam suas redes ao mar, das aves e de outros animais, entre eles o gato, que se alimentava de peixes. Todo peixinho tem direito a brincar, mas fiquem longe das redes e da beira do mar, pois nesses lugares é que mora o perigo, falou o senhor peixe. Passado algum tempo, Vermelho pediu permissão aos pais para ir à casa de um amigo brincar. Após ajudar a mãe, despediu-se e lá se foi todo contente. No caminho, encontrou alguns amigos e a todos cumprimentou alegremente. Minutos depois, sentiu que algo o havia prendido. Por mais que se debatesse, não conseguia se livrar. Então começou a gritar: "Socorro! Por favor, alguém me ajude a sair daqui." No entanto, ninguém o escutava, porque estava num lugar pouco movimentado. Angustiado, começou a chorar. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, agora vamos aos exercícios na página 48.